Olá, ouvintes, olá, internautas. Está no ar mais uma edição da Rádio Conexão Faz. Hoje, recebemos aqui a DJ e publicitária Candite Luana. Ela falará sobre a sua experiência profissional no projeto interdisciplinar do curso de Comunicação Social Revira e Mexe, estratégias de marketing que deram certo. Boa noite, Candite, é um prazer recebê-la. Boa noite, galera. Tudo bom? Vamos lá. Primeira pergunta, o que motivou você a seguir essa carreira de publicitária? Então, na verdade, eu sempre fui uma criança diferente, né? Desde criança. Meus pais, minha mãe, minha avó, todo mundo já dizia eu era diferente porque eu era voluntariosa para me vestir, eu era voluntariosa para dançar, a música que eu queria escutar. Eu não queria fazer balé, eu queria fazer judô. Eu não queria fazer jazz, eu queria fazer capoeira. Então, assim, eu já tinha um traço muito forte de personalidade. Mas durante minha vida de colégio, de escola, eu ainda não entendia realmente o que é que eu ia ser. Primeiro, porque eu era uma boa aluna em todas as matérias. Então, assim, nada era específico. Eu não sabia se eu ia ser de humanas, se eu ia ser de exatas, se eu ia ser da área de saúde, enfim. Um belo dia, fiz vestibular para engenharia. Na época, a engenharia que estava em alta era a engenharia de telecomunicação. E aí, cursei, meu pai quase morre do coração, felicidade, filha engenheira e tal, e mãe, família e todo mundo, e lá vai. Cursei, fiz. Na época, as engenharias eram povoadas mais por homens, né? Eu era a única menina da minha turma na época. E eu já achava aquilo bem estranho, porque era eu de mulher numa sala com dezenas de homens. E aí fui estudando, né? Muita matemática, muita física, muita maluquice. E fui. Até que um belo dia, um amigo, que é cineasta, formou na FTC, no curso de Cinema e Vídeo, me convidou para uma palestra. E aí, nessa palestra, quando eu cheguei, era uma palestra que, na verdade, pegava pessoas de todas de outros cursos, né? Não só de cinema, como o pessoal de relações públicas, o pessoal de comunicação e jornalismo. E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquele mundo ali montado na minha frente, aquelas pessoas, a forma como elas se comportavam, como elas se vestiam, como elas falavam, e a forma como cada curta foi apresentado, com os seus BGs, com fundos musicais maravilhosos. Aquilo mexeu comigo. E eu disse, eu não nasci para ser engenheira. Eu nasci para ser da área de comunicação. E aí eu tranquei a minha faculdade, sem a minha família saber. Um mês depois eu prestei um vestibular. Fiz, passei, comecei a cursar, continuei porque o grande problema, assim, que eu até no início sofri preconceito foi porque eu já estava no 6º período, eu já estagiava na área e eu fiz tudo isso sem o consentimento de meus pais, porque eu sabia que em algum momento eles não iam aprovar nada daquilo. E dito e feito, quando ele descobriu, ele quase morreu do coração. E sofri todos os preconceitos por ser um curso de comunicação, porque é um curso que, teoricamente, né, as pessoas dizem que você vai se ferrar, que você não vai ganhar dinheiro, que não vai ser bem remunerado. Então, você sofre preconceito desde o momento que você decide fazer o curso até o momento que você ingressa no mercado. Ok. E o curso de publicidade lhe influenciou na carreira de DJ também? Na verdade, hoje eu digo, por onde eu ando e eu converso, que eu não escolhi a música me escolheu, né? Eu fui uma menina muito privilegiada. Apesar de meu pai ter tido esse comportamento de preconceito quando eu escolhi fazer comunicação, muito da minha bagagem cultural e musical eu agradeço à minha família. Com 8 anos de idade, ele me presenteou com um LP de Gal, né, um vinil de Gal Costa. Então, assim, eu costumo dizer sempre, eu não escolhi, a música me escolheu. Quando criança, ainda assim, eu fui tocada por aquela voz, por aquela música. Imagine, isso há 30 anos atrás, eu estou com 38 anos de idade, uma menina ser tocada pela voz de Gal Costa. E uma coisa hoje tem a ver com a outra, porque depois que eu entendi que a minha carreira de DJ virou um negócio, virou um serviço, eu comecei a utilizar tudo aquilo que eu aprendi durante minha carreira acadêmica e durante minha carreira como publicitária, que eu trabalhei no mercado 10 anos em Salvador e 2 anos aqui na região de Petrolina. Então, eu comecei a utilizar todas as ferramentas, tanto para me vender, entendeu, como para aperfeiçoar cada vez a minha imagem.
Ok. Falando agora do projeto o Revira e Mexe, uma das ideias, um dos assuntos que vão ser abordados é a questão da interdisciplinaridade. Sabendo que você é profissional de comunicação e é DJ, teve algum trabalho, algum projeto que você conseguiu juntar os dois? Sempre, né? Sempre. Na verdade, quando eu retornei de Salvador para aqui, eu ainda não estava no mercado, ainda não tinha conseguido emprego. Então, eu comecei a fazer trabalhos em parceria com o meu sócio, que a gente tem uma agência virtual, que a gente trabalha e funciona e faz freelas e faz projetos e faz produções culturais, produções alternativas. E hoje, mais a minha carreira de DJ, que é a Vento em Popa. Então, antes de pensar em ser DJ, a gente realizou aqui na região vários projetos culturais, inclusive projetos para o Sesc, né, utilizando os artistas daqui da região, Rogério Leal, Alan Kleber, Camila Yasmini. Então, a gente sempre teve projetos paralelos ligados à música, né, e à cultura de uma certa forma. Ok. Para encerrarmos, qual a sua expectativa em relação aos alunos daqui? O que você pretende passar e o que você acha que eles vão captar da experiência profissional de você? Bom, eu vou contar um pouco da minha história, né, e principalmente mostrar que eles não precisam desistir. Que o fato de você escolher a faculdade de comunicação, o curso de publicidade e propaganda, que você vai passar por vários desafios, né? Por vários momentos difíceis você vai. Porque, afinal de contas, a gente vive num país capitalista, num país onde as crianças são educadas, os meninos crescem sabendo que precisam estudar para fazer medicina, direito e as engenharias. Os cursos que dão dinheiro, teoricamente. Né? O brasileiro, ele não é projetado culturalmente para ser artista. Os pais não entendem que a gente não deve... que a gente não deve massacrar essa veia artística que os filhos têm. E muitas vezes eles estão ali, como aconteceu comigo, eu estava sendo basicamente obrigada a fazer engenharia, porque era uma realização pessoal do meu pai, que não conseguiu ser engenheiro, não conseguiu ser médico por um momento difícil da família, ou por alguma frustração, ele queria realizar em mim. E eu entendi desde criança, desde pequena, que eu nasci para isso. Eu sou artista, sou publicitária, sou muito feliz, passei por várias dificuldades, mas, meninas, não desista, porque a capacidade de se reinventar, ela existe a todo momento, e a gente está aqui para isso. E dinheiro é só um detalhe, é só uma consequência. Ok, Candite, eu quero agradecer a sua presença e desejar uma boa palestra.